Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com a presença do biólogo Leonardo Maziero, líder de projeto na empresa Neoventures, muita experiência no setor privado, público e no terceiro setor. E hoje a conversa é sobre inovação e meio ambiente. E a primeira pergunta é: Leonardo, o que é inovação ambiental e falando do meio ambiente? Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Bruno. É uma honra muito grande estar participando de vocês aqui. Começar respondendo, primeiro, o que seria inovação, né? Eu acho que a gente precisa entender que a inovação ela é parte do processo, são ideias práticas que a gente vai querer gerar valor, vai querer transformar processos e criar novos produtos ou serviços, né? E isso de maneira mais eficiente, acessível, que a gente possa também impactar no meio onde a gente está inserido, né? Então, se a gente fosse fazer um alinhamento, a inovação ambiental ela tem a convergência onde a gente usa a tecnologia, que é ela que vai prover a viabilidade do negócio. A gente tem a gestão de todo o processo, que é ela que garante que a estratégia vai funcionar. E a gente tem a cultura, né, que é um ponto muito importante, que é ela que vai assegurar a perenidade do projeto. Então, se a gente fosse fazer uma ligação entre isso, a gestão e cultura, elas são os que determinam se a tecnologia vai ser usada, né? E isso não só em relação à questão ambiental, mas em todas as áreas que a gente está relacionando ali. Então, a gente tem, fazendo um resumo prático, a gente tem a tecnologia, que vai habilitar, e a gente vai entrar para frente falando um pouquinho depois disso sobre como é que funciona todos esses processos, né? Então, a tecnologia é o como, a gente tem a gestão, que é o onde e quando a gente vai fazer, né? E a gente tem a questão da cultura, que é o porquê a gente vai fazer. Então, se a gente pegar a tecnologia, pegar a gestão e a cultura, a gente tem o como, onde, quando e o porquê a gente vai fazer. Então, se a gente quer trabalhar com uma cultura inovadora voltada para a questão ambiental, a gente tem que, não é só vender soluções, mas a gente tem que criar maneiras mais sustentáveis de conseguir fazer aquele processo ou de melhorar aquele processo, né? Leonardo, e seu histórico profissional é extenso, né? Você passou pela mineração, siderurgia, energia, construção. E ao longo desses anos, o que você acha ou quais são as inovações que são diferenciadas no mercado, né? Que a gente pode entender como o mais moderno? A gente, vou fazer um resumo aí, tá, Bruno? Só para a gente poder ter um processo claro. Eu acho que em todos os setores a gente vai ter um pouco de modernidade, vão ter setores que vão ser mais rápidos, que vão ser mais disruptivos. Por exemplo, o setor da energia hoje, que eu vejo, pelo menos no Brasil e parte do mundo, é o setor mais disruptivo, que é o que quer inovar, quer fazer novas fontes, quer criar novos modelos de energia. Aí a gente tem a questão, por exemplo, da siderurgia, que ela também tem uma questão de maturidade bem elevada, mas ela tem alguns processos que esbarram ali na questão de implementação. Dentro da mineração, ela é alta também, mas ela está muito preocupada com a eficiência e com o risco que aquilo vai trazer, né? Eles estão voltados ali, eles têm uma preocupação principal pela licença social, pela questão da segurança e todo o processo de compliance da estrutura. E dentro do setor de construção, a gente pode falar que eles têm um processo, sim, não é uma maturidade tão alta, mas também não é mais baixa, mas o que eles buscam é justamente a questão de eficiência e redução de custo, né? Então, a gente percebe que alguns setores eles focam na inovação, na forma como eles já fazem isso para melhorar. A gente vai ver que tem outros setores que eles são forçados a buscar a disrupção, né? Buscar a inovação disruptiva, justamente para não desaparecer do mercado, né? Então, a empresa que quer inovar, ela quer vender novos produtos e ela quer fazer que isso vire serviços constantes, né? E, inerentemente, isso passa a ser mais sustentável, né? Então, eu não gostaria de focar ali, mas eu vejo que em cada área tem lá suas vantagens e suas diferenças, sabe?
Leonardo, escutando muito atentamente a sua explicação, né? Eu queria saber o seguinte: as empresas buscam inovação ambiental por questões de redução de custo, né, por melhoria de processo ou por um aumento da consciência ambiental? Isso isso está mudando, sabe, Bruno? A questão antes a gente via as empresas, isso de forma geral, tá? A gente não pode generalizar, mas de forma geral, as empresas estavam preocupadas com a questão ambiental, justamente em fazer a correção. Só que a ideia e a percepção das pessoas hoje no mercado é o que aquela empresa faz de maneira sustentável, né? A gente vê que o pessoal começa a gravar muito vídeo, tem muita informação, tem muita influência das pessoas que moram ao redor da empresa, e isso está mudando. Então, as empresas hoje, além de preocuparem com o processo de inovação e de mudança, ou de melhorias de processo, redução de custo, elas estão olhando sim para a questão social, para a questão ambiental, do impacto que isso vai gerar e do impacto que isso vai trazer para todo o entorno da operação deles. Leonardo, agora é uma curiosidade, porque eu sou da área de resíduos e eu vi, né, que você tem uma experiência com licenciamento ambiental e gestão de resíduos, né? Com a sua experiência, o que você acha que melhorou nesses últimos tempos nas empresas? Aí a gente entra numa questão de cultura, tá? Eu acho que a cultura tem melhorado, as empresas têm deixado de fazer só o fazer por fazer, mas sim de melhorar todos os processos, né? Então, se eu quero implementar um modelo mais sustentável, né? Qual que vai ser a abordagem que eu vou ter em relação a isso, né? Qual que é a mensagem que eu quero trazer? Em relação a resíduo, as empresas têm transformado, pelo menos em alguns setores, como o setor da mineração, eles têm tentado reduzir os rejeitos. E aí os rejeitos têm sido trabalhados em transformar as pilhas de estéreo e tentar transformar esses estéreos em outros subprodutos. Tá? Por exemplo, na parte de utilização de fertilizantes, na criação de bloquetes sustentáveis para poder colocar no piso, de tijolos para poder usar na construção de casas ou de estruturas ou de ambientes de trabalho. Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que ela ainda não é como deveria ser, mas ela já está bem melhor. Porque a gente vai ver que na parte da inovação, tem muita empresa ainda que está preocupada em reduzir o impacto, mas ele não está pensando em como mudar essa maneira de fazer. É a mudança de cultura, justamente ver como que ele pode melhorar todo esse processo dele para poder trazer essa mudança, sabe? Leonardo, a gente vai voltar ali no tema de inovação, mas você tocou num ponto crucial, que é mudança de cultura, né? E você tem muita experiência com isso, né? Até a sua empresa, né? Até você tem experiência com formação. Como que a gente pode engajar os funcionários, né? Desde da base até a alta gestão, para tornar as pessoas mais engajadas, não só na inovação, mas para essa mudança de cultura, né? Pensar na questão ambiental. Bruno, esse é um ponto assim muito difícil, sabe? A gente precisa realmente, a gente tem uma, uma mudança nisso e aos poucos a gente está conseguindo transformar isso. Antes, a questão ambiental ela era voltada com uma questão muito abstrata, né? Vamos salvar o planeta. E ele tinha um tom muito punitivo, né? Apague a luz para reduzir custo, apague a luz para não gastar, a luz que você apaga é a luz que você não paga, né? E a gente tinha frequências nessas campanhas que eram Semana do Meio Ambiente, uma outra semana que era feita internamente dentro das empresas, a gente tinha ali manuais longos, tinha um monte de palestra que era feito, né? E tinha a questão da conscientização. Você precisa saber e você precisa falar o tempo todo. Isso eu acho que não muda e não vai mudar. A gente precisa estar reforçando a nossa comunicação. Mas se a gente for partir para uma educação
ambiental de forma inovadora, disruptiva, a gente vai mudar a nossa mensagem. Em vez de ficar, a gente salva o planeta, vamos melhorar nossos processos. O que a gente pode fazer, por exemplo, que vai reduzir o custo de água, ou que vai melhorar a nossa qualidade de vida, né? E aí, em vez de ter aquele tom punitivo, culposo, ele vai ser um tom mais inspirador, um tom mais gamificado. A gente tem visto isso em várias empresas, que elas têm tentado implementar o processo de gamificação para poder fazer com que as pessoas engajem, com que as pessoas participem, né? E a frequência antes, que era só com campanhas em determinadas semanas, elas passam a ser um fluxo contínuo, né? Que a gente vai ter uma coisa que quase que diária. Diariamente a gente tem que chegar e ficar reforçando isso, né? Então, em vez de ficar falando isso só em palestras ou em manual muito longo, a gente faz isso de forma rotineira e de forma mais rápida, né? Com pílulas, com mensagens rápidas, com visualizações, com coisas que a gente possa realmente fazer com que essas pessoas fiquem engajadas com o processo, em querer fazer. Não só ter consciência, mas vamos fazer, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa ter para tentar fazer o engajamento dessas pessoas. Leonardo, eu tenho lido muitas notícias sobre a nova geração, né? Que ela tem mudado a forma de consumir, né? Que ela pensa em como a empresa interage com o meio ambiente e até tem consumido menos. Você acha que inovação ambiental para essas empresas é parte da estratégia do negócio para manter uma produção ou um nicho de mercado? Eu acho, Bruno, realmente é uma coisa assim que isso está fazendo parte agora da estratégia, né? Se eu tenho, além de querer mostrar o que eu estou fazendo, eu preciso, não é só mostrar por mostrar. Ah, a gente está plantando porque a gente degradou uma área, não é isso. A gente está plantando porque a gente precisa utilizar os recursos que existem, só que a gente precisa fazer renovação. Então, isso tem que ser de uma forma que eu consiga transformar aquele passivo em ativo, né? Que isso para poder trazer justamente essa agilidade, essa competitividade frente aos meus concorrentes e frente a todos os processos que existem. A empresa que não se preocupar com processos de reparação, né? De mudanças de processos, de melhoria, elas vão perder mercado. E foi aquilo que eu falei no início, né? Antes, se eu faço hoje a questão da inovação ambiental preocupada só em reparar, eu tenho que mudar essa cultura. E se eu não mudar, aí eu posso estar fazendo para poder não sair do mercado. Eu tenho que fazer mais do que isso hoje. Eu tenho que conseguir fazer o engajamento das pessoas, eu tenho que mostrar o impacto que está sendo criado, eu tenho que mostrar como que isso vai melhorar a vida das pessoas. E a gente sabe que as indústrias são necessárias, tudo que a gente faz, a gente precisa utilizar, mas tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu tenho que estar preocupado com o que eu estou usando, mas eu tenho que me preocupar também com o que eu estou trazendo para o meu ambiente e como eu vou devolver isso. Leonardo, voltando aqui para o nosso tema, né, de inovação, eu imagino que pensar em inovação, né, pensar em novos processos, a redução de custos, principalmente em questões ambientais, ainda é um desafio para muitas empresas, né? Quais os maiores obstáculos que as empresas impõem hoje, né? É cultural, é custo, é econômico? O que você imagina ou que você conhece que sejam esses maiores desafios? Vamos lá, Bruna. A gente não tem um ponto central para isso, tá? Se a gente fosse falar em questão de tecnologia a gente tem. Se a gente tem a tecnologia, por que a gente não implementa? Né? Eu acho que vai muito mais além do ponto de vista cultural, ele tem um outro ponto central, né? Que tem algumas empresas que elas estão preocupadas ali com controle, com acessibilidade, com eficiência, mas ela não tem a fluidez em testar coisas novas, né? Isso vai gerar um padrão muito comum, que a organização aceita a inovação quando ela consegue sustentar e que não sai fora do processo.
Mas se for um processo que eu tenho que mudar toda a lógica operacional, toda a estrutura de decisão e todo o critério de investimento, isso ainda tem um pouco de medo. Então, as empresas ainda têm um receio em relação a isso, né? Um outro gargalo que a gente tem em relação a isso é a articulação com o ecossistema, porque às vezes a gente tem setores ali que são empresas privadas que elas precisam ter uma comunicação com o mercado e com o governo. A gente tem startups que estão voltadas para trazer essas soluções para a empresa, mas às vezes elas têm uma maturidade diferente da empresa. A gente tem questão de financiamento adequado, tem questão de política pública, tem questão de segurança regulatória, porque às vezes a startup está pronta, mas os sistemas não se comunicam, não se conversam. E a gente tem aqui a coordenação setorial, né? Todas essas áreas elas têm que estar muito bem alinhadas, muito bem, vamos falar assim, estrategicamente convergindo para o mesmo ponto, para a mesma meta, né? Mas eu acho que o verdadeiro desafio está transformar a inovação ambiental em prioridade estratégica, né? Não é apenas para poder ter uma agenda de sustentabilidade, ela tem que ser uma prioridade da empresa em fazer todas essas mudanças que a gente falou. A gente tem a questão entre a economia e a cultura, né? Se a gente não tiver tanto a economia como a cultura muito bem alinhados, esse gargalo vai ser mais crítico do que a falta de tecnologia, né? Então, o desafio é fazer a inovação sair do piloto e conseguir entrar no core do negócio, para poder fazer parte da empresa, sabe? Do objetivo dela. Ô, Leonardo, eu escutando a sua explicação, me passa aqui pela cabeça, né? O Brasil, ele tem uma legislação ambiental, uma boa legislação ambiental. Mas como que a gente consegue diferenciar empresas que inovam ambientalmente e empresas que só cumprem a legislação? A gente vai ver isso no dia a dia, sabe? Porque quando eu uso a inovação para poder fazer a melhoria de todo o processo que eu estou falando, como que eu tenho que usar ela? Ela tem que ser de forma preventiva, tá? Então, antes as empresas vamos falar assim, só agiam depois do fato acontecer. Elas eram mais reativas do que preditivas. A gente precisa mudar esse processo e fazer com que a gente comece a trabalhar, projetar o futuro de uma forma preditiva e não só como uma correção do que eu fiz, do que eu preciso, do que eu fiz e eu tenho que reparar. Na verdade, e esse modelo de decisão da empresa é que vai definir tudo que a gente precisa mudar dentro do sistema. E aí o objetivo deixa de ser para poder evitar multas e pagar multas e passa a garantir a resiliência operacional, né? A eficiência do que a gente está fazendo. Então, ele vem como parte de todo o processo. Leonardo, falar em inovação é impossível não falar em economia circular. E você tem experiência sobre isso. Onde a gente se encontra na economia circular no Brasil? O que falta avançar? O que já foi superado, né? E os desafios que estão por vir? Dentro da questão de circularidade, o maior desafio, talvez, seja a gente conseguir fazer a conexão entre a nossa empresa e o entorno. Porque isso acontece de forma constante. A gente tem algumas empresas que participam de alguns processos, elas conseguem criar uma solução excelente, uma coisa muito boa, transformadora realmente, mas na hora que a gente vai colocar isso no mercado, a gente tem a questão de logística e de custo, que inviabiliza todo o processo. Então, a gente precisaria, para conseguir fazer isso, na verdade, são criar centros, né, que a gente fala, os centros de pesquisa, os centros de inovação, esses espaços colaborativos onde a gente possa testar e resolver o problema da empresa
e, ao mesmo tempo, engajar as pessoas que estão no entorno. Porque se a gente consegue fazer isso, a gente faz a economia circular na própria região. E aí, por exemplo, se eu consigo fazer uma solução justamente para poder para transformar um subproduto que eu tenho, aquele subproduto ele vai ser trabalhado e vai ser utilizado, ele não vai ficar só apenas, vai ser transformado e vai ficar estocado. Porque se eu não tiver como fazer a vazão desse processo, com questão de logística, se o custo ficar muito caro, se vai inviabilizar todo o processo. E aí eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo. A gente não vai conseguir fazer uma mudança efetiva realmente para conseguir fazer toda essa transformação, né? Então a gente precisa fazer uma mudança na governança, justamente para poder tratar ela como o mesmo rigor estratégico e financeiro, não só que seja só na produção ou na venda. A gente tem que criar um ecossistema que inova sozinho, onde todo mundo trabalha junto, a gente tem ciclos de aprendizado, onde todo mundo está participando e a gente não está cumprindo apenas a lei, né? E essa questão ambiental também, apesar dela estar bem firme no Brasil, isso é um outro ponto que a gente gostaria de abordar, que é a continuidade dos processos, sabe? Porque na mudança de todo governo, independente dele qual seja, a gente vê quando as coisas estão, pelo menos no Brasil, tá, Bruno? Quando as coisas estão funcionando, na hora que tem a mudança de governo, um programa acaba, aí começa outro, e a gente não tem a continuidade. Isso não só em relação aos programas, mas a questão de leis também, sabe? Isso é uma diferença que tem muito grande, que a gente vê lá fora e aqui no Brasil. As empresas lá fora têm a continuidade da lei, tem um suporte maior, ele tem uma questão de investimento que consegue garantir isso. Aqui no Brasil, a gente tem muito risco em relação ao investimento disso, o risco acaba ficando muito alto e as pessoas não querem arriscar, né? Ou pelo menos têm medo. Leonardo, agora, hoje em dia, tem um conceito que é de território, né? E então eu imagino que seja impossível dissociar, né, inovação ambiental de uma empresa do território onde ela está inserida, né? Pensando no social. Há como dissociar ou a empresa precisa sempre pensar na comunidade que está adjacente à sua instalação? Antes era feito assim, Bruno. E as empresas que estão fazendo assim, elas têm perdido mercado, né? Porque a gente tem visto que tem uma empresa funcionando. Depois que ela para uma determinada operação, se ela vem parar, qual foi o legado que essa empresa deixou, né? Então, se ela não estiver pensando em agir de forma social, sustentável, né? Então, por isso é muito importante a questão do ESG, que ele envolve essa questão de sustentabilidade, a questão de governança e a questão social, é justamente por causa do impacto que vai ser gerado pela operação, né? Então, se eu tenho uma operação e eu estou trazendo as pessoas para a minha operação, as pessoas que não estão sendo trazidas, como que elas estão sendo impactadas? Como que a gente consegue também, de alguma forma, melhorar o processo ou a qualidade de vida dessas pessoas que estão em torno da empresa? Então, hoje está praticamente muito difícil a gente dissociar a empresa do que ela faz com o território. E algumas empresas têm feito o contrário. Se elas estão atuando em determinada área, e às vezes elas querem... Vou pegar um exemplo, tá? Trabalhar, por exemplo, com a questão de extração de café ou de cacau, eles envolvem aquelas pessoas do entorno e colocam elas para participar, para poder envolver com um projeto. E aí a gente vai, isso para todas as empresas, para todas as áreas. Então, fica muito difícil dissociar hoje a questão de impacto com onde eu estou inserido e como eu estou atuando no meu entorno. Leonardo, agora tem uma pergunta que é muito interessante, porque a gente está falando de inovação ambiental e a gente logo pensa em empresas privadas. Mas acontece essa inovação ambiental no setor público e no terceiro setor? Acontece. Dentro do setor público, tanto do setor...
Na verdade, o que a gente precisaria, tá? É fazer a integração dos 3 setores. A gente precisaria do setor público estar engajado de forma mais eficiente com o primeiro setor, o segundo, todos deveriam estar atuando de forma conjunta, tanto as empresas, quanto o governo, quanto o terceiro setor, justamente para a gente poder fazer essa conexão. E como é que a gente vê essa diferença entre cada setor, né? Vamos pegar aí o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Se a gente fosse fazer uma comparação dessas áreas, a gente vê que tem, por exemplo, dentro do setor público, a gente tem uma burocracia maior. E isso, às vezes, acaba atrapalhando a agilidade de todo o processo. Se a gente fosse pensar também na questão da empresa do terceiro setor, do primeiro setor, né, na questão das indústrias, a gente vê que tem uma agilidade mais rápida, mas às vezes elas ficam presas à questão de legislação. E aí entra a questão burocrática de novo. Então, seja para todos os setores, setor público, setor privado, a gente sempre vai ter alguma barreira. Dentro do setor público, a gente tem a questão de rigidez regulatória, a questão de cultura de punição pelo erro, né? Mas é onde a inovação vai trazer maior geração de transformação sistêmica, que todo mundo vai estar envolvido. O setor privado, ele justamente a capacidade de fazer investimento, foco na eficiência, para a gente conseguir transformar todo o processo. Então, né, se a gente for comparar o setor público, privado e o terceiro setor, o principal objetivo do setor público é justamente fazer de uma forma legal e beneficiar a todos. Né? Ele não está pensando ali na questão do lucro igual o setor privado. O terceiro setor ele vai ter a questão de se preocupar tanto com o impacto e com a missão que ele vai gerar. Né? E se a gente fosse olhar a questão da aversão ao risco, o governo ele também tem um certo medo, assim como o setor privado, de tentar investir, né? A aversão ao risco é muito grande. Enquanto no terceiro setor a gente tem uma agilidade maior de todo o processo. E a outra coisa que a gente vê ao longo dessa cadeia é a velocidade. Né? As questões dentro do setor público elas são, às vezes, um pouco mais lentas, do setor privado elas são mais rápidas, e o terceiro setor vai ter uma média ali, porque ele precisa comunicar tanto o setor público quanto o setor privado. Agora, para fazer essa questão a facilidade com que eles vão inovar, eu vejo que o setor público ele é um pouco mais desafiador. O setor privado, apesar de ter o risco também, mas eles querem fazer processos de melhoria, redução de custos, melhorar processos, né? E então o foco da inovação dentro desses setores a gente vai ter no setor público voltado com processos e a eficiência, né? Dentro do setor privado vai ser justamente o modelo de negócio que eu estou fazendo e o produto ou serviço que eu estou oferecendo ou focando. E o terceiro setor ele vai estar focado ali na questão social e ambiental. O que tem mudado isso, tá? Dentro do setor público, que eu acho que é um ponto importante a gente ressaltar aqui, Bruno, é a questão do CPSI. O CPSI é um contrato público para solução inovadora que agora algumas prefeituras, alguns estados estão fazendo ele, colocando ele em prática. Qual que é o foco dele? É resolver problemas, trazendo soluções inéditas, soluções mais rápidas, que eles estão aceitando o risco tecnológico, mas eles estão fazendo isso de uma forma menos burocrática. Né? Eles estão acelerando o processo, e isso vai trazer mais agilidade para o Estado. Então, essa lei que foi criada, né, a questão do CPSI, é justamente para poder agilizar o processo de contratação do governo com essas empresas de inovação. Leonardo, agora eu vou fazer uma provocação aqui na nossa conversa. Porque você tem bastante conhecimento em sistemas integrados. E eu já participei de alguns por empresas e empresas que buscam certificações
né? No meu caso, até internacionais. Esses sistemas integrados, né? A busca pela certificação, às vezes não é uma barreira para pequenas e médias empresas buscarem inovação? Aí é um ponto delicado, sabe, Bruno? Porque o seguinte, para que eu quero a certificação? Eu quero a certificação para poder pregar ela na parede e falar que eu sou certificado. Eu quero a certificação justamente para poder fazer a melhoria do processo. Porque com todas essas. A gente hoje não vê falar tanto de processos de certificação igual a gente via. Então, mudou, tá? A gente percebe que antes falava muito ISO 14001, falava muito dessa certificação. Hoje o pessoal tem falado muito da questão ESG, porque eles estão percebendo que não adianta a gente seguir uma série de monitoramentos ou de controles rigorosos desses indicadores que a gente precisa, né? Mas que são importantes, né? Então, se a gente fosse olhar em relação ao processo de certificação, ele tem as vantagens? Tem. Qual que vai ser a vantagem dele? Se eu busco uma certificação, eu quero criar uma cultura para poder controlar meus riscos, fazer melhoria contínua. Eu tenho vamos colocar assim, uma inovação incremental. Só que a gente também, ao mesmo tempo que a gente vai ter essa inovação, essa melhoria contínua e controle de todos os riscos que a gente tem dentro do processo, essa certificação, esse padrão de qualidade que eu busco, ele em alguns momentos vai engessar todo o processo. E ele vai punir toda a variabilidade que eu poderia ter para poder trazer uma inovação disruptiva de forma transformadora da minha operação, porque ele sai fora de todo o padrão. Eu não tenho como controlar e às vezes eu risco, né? Então, o que eu preciso fazer? Essa certificação ela precisa ser o piso da minha operação e não o teto, porque se meu teto for de vidro, qualquer coisinha que eu tento fazer para poder melhorar e trazer uma eficiência para todos os processos, o risco que eu tenho e querer desafiar isso vai ser muito grande. Então, eu preciso sim da certificação, eu preciso sim trazer esse controle, essa melhoria contínua, mas ao mesmo tempo eu não posso nem engessar e nem punir toda a forma de inovação que eu conseguiria trazer para o processo. Então, talvez seja por isso que as empresas tenham falado menos das questões ambientais, né, das certificações, vamos falar assim, e tem colocado a questão da ESG, porque ele entra com a questão da governança, com a questão do desenvolvimento, com a questão do social, trazendo todo mundo para dentro do processo. Leonardo, eu vou fazer uma pergunta quente aqui, que está muito quente nesse momento, né? Eu gostaria de falar de falhas, né? Você tem muita experiência com correção de perícia, né? Correção de falhas, prevenção, mas o assunto do momento é a NR1, né? Que é os riscos psicossociais. Dentro de tudo que você falou hoje, de todo o contexto que você falou sobre inovação ambiental, o que você pode nos dizer sobre esses riscos psicossociais e o que você acha dessa norma? Delicado, Bruno, mas vamos lá. A norma é importante, ela precisa ser seguida um padrão, tá? E a gente tem visto que as empresas têm endurecido muito em alguns critérios. E, além disso, ela tem usado a questão de tecnologia para ajudar nesse processo. Tá? Então, por exemplo, a gente está vendo o uso de câmeras na instalação das indústrias, na entrada das indústrias, das empresas, justamente para poder fazer todo esse processo. Então, a câmera ali já faz identificação do funcionário, já identifica se ele está com a questão de EPI, se ele está usando todos os equipamentos necessários para segurança, né? Ele consegue facilitar e agilizar esse processo, que antes ele era um pouco mais lento. Hoje ele está ficando muito rápido. A gente está vendo a transformação também né, com Big Data e monitoramento em tempo real.
justamente para poder agilizar. Então, a questão de norma de segurança, ela vai de encontro a isso que a gente está falando, que é a questão, né, do impacto que a minha empresa está trazendo, e hoje é a maior preocupação das empresas a questão de segurança do funcionário. Então, questão de API, por exemplo, o uso de telefones em outras áreas, né, que não sejam em áreas restritas, né, questão de segurança, questão de uso de equipamento. Eles estão equipando também os veículos com câmeras para poder ver, por exemplo, se o motorista está dormindo, se ele está cansado, se ele está passando perto de áreas que são consideradas áreas de risco. Então, é uma questão de segurança, mas ele entra também em áreas de melhoria de processos, tá? Leonardo, você tocou em um outro ponto muito bom, né? Que é tecnologia. Você acha que a tecnologia, né, ao passar desses anos todos, né, ela tem nos ajudado a monitorar e fiscalizar as empresas em relação às inovações ambientais? Sim, com certeza, Bruno, com certeza. A gente tem visto que antes a gente não conseguia agir de forma rápida. Os sistemas eles eram muito lentos. Então acontecia e eu ia fazer depois. Depois que teve essa série de rompimento, por exemplo, de barragens, né, e outras questões, a gente não está falando só aqui de alguma área, mas, por exemplo, eles colocaram equipamentos e sensores de inteligência nas barragens e dutos. Então, eles conseguem fazer o acompanhamento de tudo que está sendo feito. Então, por exemplo, na questão de efluente também, eu tenho medições diárias e constantes, não é nem diárias e constantes, mas eu falo de minuto em minuto, que eu consigo agir de forma preditiva. Então, se eu tenho um tratamento ali que eu tenho uso de algoritmo, que eles estão fazendo todo o histórico, por exemplo, da vazão e da carga orgânica, vai ter alguma implicação, por exemplo, dentro do processo, que o filtro vai saturar, que ele vai parar, ele consegue me avisar antes. Então, se eu tenho essa mudança e essa informação online o tempo todo, isso melhora de forma significativa todo o meu processo. Então, com certeza, a gente tem aí muitas tecnologias, tem várias implementações que têm sido feitas para poder me ajudar a prever o que vai acontecer. Então, é aquilo que a gente falou no início, ele passa a ser de forma preditiva, em vez de ser forma reativa. Eu consigo saber antes o que vai acontecer. E aí fazer esse acompanhamento ali quase que na hora, sabe? Leonardo, eu tenho vivência internacional, inclusive moro no exterior, e você também tem vivência internacional. Mas eu queria escutar de você sobre se o Brasil pode ser exemplo, pode exportar, né, tecnologia de inovação ambiental para outros países. Eu já respondo por mim, sim, mas eu queria escutar, né? Hoje é você que a gente está trazendo todo o conhecimento e eu queria escutar de você a sua opinião, né? Sim, Bruno, com certeza. Né? O Brasil, hoje, ele tem muitas tecnologias, ele exporta, por exemplo, tecnologias de restauração de áreas degradadas, eles têm tecnologia para poder fazer isso. A gente tem matrizes energéticas limpas e biocombustíveis, né, que estão sendo criados e estão sendo produzidos justamente para poder melhorar toda esse processo. A gente tem ali uma questão de simbiose industrial entre as indústrias que tem facilitado isso, que a gente realmente consegue fazer de uma forma diferente, que não é feita no exterior, apesar de que algumas coisas lá fora a gente sabe que funcionam melhores, mas a gente tem sim tecnologia para poder exportar. Até os créditos de carbono eles têm sido olhados com outros olhos para a questão do Brasil, né? A gente é líder em solução baseada na natureza e bioenergia. A gente está oferecendo algumas formas mais baratas e mais eficientes de capturar carbono.
por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países tem, mas ela é uma forma que ainda é cara, é um custo elevado, né? A gente precisa realmente aprender com a questão jurídica, né? A questão de capital de risco, focado nessas tecnologias de longo prazo, para poder ajudar a melhorar esses processos nossos, né? E dentro dessa inovação ambiental que a gente tem na questão brasileira, ela já é disruptiva por natureza, justamente por causa da nossa biodiversidade, por causa do nosso tamanho, por causa da nossa competitividade global, não só nessas áreas, mas em tudo, né? A gente tem um clima favorável, a gente tem áreas muito vastas, tem essa biodiversidade muito grande que eu acho que é um diferencial já para a gente. Leonardo, a gente falou sobre exportação de tecnologia. Isso me remete à pesquisa e desenvolvimento. Você acha que hoje a universidade no Brasil, os centros de pesquisas, eles estão próximos das empresas ou as empresas que estão fazendo pesquisas por conta própria? Como que está essa relação? Ótima pergunta, Bruno. Tem mudado, tá? Essa cultura de que a empresa está no mundo isolado e a universidade está no mundo isolado, isso tem mudado. A gente tem visto hoje a criação de ICTs, né, que são esses centros de tecnologia, que eles estão fazendo o quê? Eles estão usando a inovação, estão trazendo toda essa pesquisa do meio acadêmico para ajudar a resolver problemas da indústria. Diferente de um tempo atrás, que a indústria mesmo buscava, não é intuito da indústria ficar implementando equipamentos caros, vamos colocar assim, equipamentos que demandam manutenção, um uso constante, não tem sido feito pelas empresas, assim, com esses centros de tecnologia, que eles têm permitido a integração universidade, né? E aí vem, dentro dessas universidades, tem essas spin-offs, tem toda essa convergência que a gente tem de estudantes, de doutores, de mestres, de pesquisadores, que tem auxiliado nesse processo, né? Então, a gente usa as empresas, traz o desafio das empresas e, com todo o conhecimento que a gente tem dentro das universidades, a gente busca resolver o problema dessas empresas nesses ICTs, né? Nesses hubs, nesses ICTs, nesses centros de pesquisa, justamente para poder agilizar e gerar valor para a indústria. Porque não adianta eu ficar fazendo uma pesquisa dentro da universidade, né, que vai gastar ali 2 anos, 4 anos, 6 anos, se ela não tem valor para o mercado, né? Então, hoje, a visão mercadológica e a questão do empreendedorismo tem sido visto de uma outra maneira, uma maneira importante, que eu acho que a gente precisa cada vez mais conectar esses parceiros, indústria, universidade, e a gente conseguir fazer a integração desses pesquisadores com os empreendedores. Leonardo, eu tenho feito muitas conversas com muitos especialistas e eu tenho visto muitas pessoas citarem, 2050 como uma data de entrega de resultados, de análise de programas que estejam já implementados. Então, eu faço uma pergunta para você. 2050, como estará a inovação ambiental das empresas no Brasil? Nossa, Bruno. 2050. Eu ouvia falar, né, 2012, 2015, 2020, 2022, 28, 30, a gente já está chegando 2050. Quando a gente coloca, isso é um ponto de vista que eu acho que, quando a gente coloca uma meta muito grande, para um prazo muito grande, a chance que a gente tem de postergar isso e de empurrar isso para frente é muito grande. Eu acho que a gente teria que trazer esse prazo para mais próximo, porque é sempre assim, quando a gente tem que fazer um trabalho de última hora, a gente deixa para a última hora, né? A gente sempre deixa ali para os minutos finais. E quando a gente tem um prazo mais curto, eu acho que fica mais fácil da gente implementar e de fazer. Mas, em relação a essa questão de tecnologia, eu acho que a gente está vindo para um mundo muito diferente,
né, com o uso de tecnologias que vão realmente melhorar a qualidade de vida, seja ele com alimentação, seja ele com melhoria de processos. A gente vê isso também, né, que antes a gente usava, por exemplo, a tecnologia de uma forma e ela está sendo usada hoje. Hoje a gente tem drones que faz uma análise de uma área, ele consegue jogar semente e já dizer que tipo de componente que está faltando no solo para a gente poder fazer a melhoria daquela área. A gente consegue já fazer o mapeamento, identificação de tudo isso que está sendo usado. Então, assim, não adianta a gente só ter tecnologia se a gente não conseguir colocar ela de forma prática, se a gente tiver incentivo que a gente fala tanto das empresas quanto do governo, justamente para poder ajudar a fomentar essa tecnologia e a gente conseguir colocar isso em prática, né? A gente vê hoje que tem muitos incentivos, tem muito recurso disponível e às vezes fica faltando realmente mão de obra qualificada para a gente conseguir colocar isso em prática. Leonardo, a gente está chegando ao final, mas antes de acabar, eu queria fazer uma pergunta aqui, todos querem saber, né? Quem é Leonardo Maziero e o que é a Neo Ventures? Vamos lá, eu sou biólogo de formação, né? Tenho mestrado pela Universidade Federal também, na parte de medicina veterinária, pós em gestão de negócios, e sempre gostei muito de inovação, né? Trabalhei em diversos setores públicos, privados, terceiro setor, dando consultoria na parte de inovação e na parte de licenciamentos, na parte de meio ambiente, voltado toda para a questão ambiental e social. Hoje eu trabalho na Neo Ventures, né? Ela é uma empresa de consultoria, a gente foi fundada ali em 2018, apesar da gente já estar atuando um pouco antes. A gente trabalha com a questão de consultorias voltado para a inovação, para a gestão de negócio, para a educação corporativa, tecnologia e capital. A gente desenvolve alguns serviços, produtos, né? A gente tem uma metodologia customizada justamente para a necessidade de cada um dos nossos clientes, né? A gente já acelerou, a gente já trabalhou com mais de 21 mil startups, a gente já teve mais de 2.000 startups que rodaram provas de conceito para poder validar toda essa metodologia, né? A gente tem algumas corporações que fazem parte do nosso projeto, dos nossos atendimentos, são mais de 200 corporações, né? A gente tem mais de 205 milhões. E aí eu queria convidar vocês depois para poder acessar o meu LinkedIn e convidar para vocês acessarem e conhecerem o nosso site, né, que é neoventures.global. E aí vai ter um pouco mais da nossa informação e um pouquinho mais sobre a gente. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade, Bruno. Qualquer coisa a gente está à disposição aí. Muito obrigado pelo convite, tá? Foi uma honra poder participar com vocês aqui. Leonardo, a honra foi nossa. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua simpatia e espero realmente contar com você para novas conversas no futuro. Muito obrigado e até mais. Obrigado, Bruno. Até a próxima, viu? Muito obrigado.